Olá pessoal, estamos de volta para a nossa parte 4 do manejo farmacológico da dor e estamos discutindo ainda sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Retomemos então a nossa discussão. Vamos lá então, né? Paramos falando um pouquinho sobre a COX-2, o bloqueio seletivo de COX-2 e as suas principais consequências, né? Além da a sua vantagem é a maior potência anti-inflamatória e a desvantagem, o contexto cardiovascular. Bom, como eu havia dito anteriormente, preciso falar para vocês aqui sobre os efeitos antipiréticos dos anti-inflamatórios não esteroidais, tá, pessoal? Então, como que os anti-inflamatórios não esteroidais desempenham a ação antipirética, ou também chamada de antitérmica, né? Ou seja, o restabelecimento da homeostase do centro hipotalâmico termorregulador, da temperatura corporal, né? Então, o controle da temperatura corporal é exercido lá no hipotálamo, por isso que a gente fala de centro hipotalâmico termorregulador, né? Então, ele é responsável pelo equilíbrio entre a perda e a produção de calor. Quando ocorre uma reação inflamatória, os macrófagos, que são as nossas células fagocitárias, liberam uma citocina chamada de interleucina do tipo 1. E a interleucina do tipo 1 estimula, né, a ação de prostaglandinas, principalmente a PGE2, lá no hipotálamo. E a PGE2 promove um aumento do set point da temperatura, fazendo então com que haja elevação da temperatura corporal. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais inibindo a ciclooxigenase vão acabar inibindo a formação de PGE2 e então essa PGE2 não será capaz de desempenhar essa desregulação do tempo do centro hipotalâmico termorregulador para aumentar o set point. Então, a temperatura, na verdade, diminui porque há uma diminuição do set point da temperatura. Tá certo? Então, esse é o efeito antipirético desempenhado pelos AINES devido ao bloqueio de COX e impedimento da formação da prostaglandina do tipo E2. E o efeito analgésico nós já havíamos comentado, né? Quando ocorre uma lesão tecidual, promove-se então o disparo do estado inflamatório e aí começa a produzir aí, né, a disparar a via do ácido araquidônico para formar PGE2 e a prostacyclina do tipo I2 principalmente, e estas são capazes de promover a sensibilização dos terminais nociceptivos, e isso então ativa e dispara o estímulo de dor, beleza? Então, os AINES, ao bloquear a COX, impedem a formação dessas prostaglandinas e vai impedir, então, a sensibilização dos nossos receptores por esses mediadores químicos, certo? Beleza? Deixa eu voltar aqui que eu preciso discutir com vocês, que nós falamos tanto de COX-1 e COX-2, né? Então nós temos que falar aí dessa classificação dos anti-inflamatórios, então, né? Já que a gente já entende mais sobre a COX-1 e a COX-2 e os efeitos mediados pelos seus bloqueios, né? Diz para vocês que os anti-inflamatórios não esteroidais são classificados quanto ao perfil de inibição de ciclooxigenase em inibidores seletivos da COX-1, no qual o único representante é o ácido acetilsalicílico, que é o AAS, em baixas doses, tá? Geralmente doses até 100 miligramas, tá? Os inibidores não seletivos da COX, o próprio AAS, que é o ácido acetilsalicílico, em altas doses, pode bloquear tanto COX-1 quanto COX-2, tá? Aí outros fármacos como indometacina, piroxicam, o diclofenaco, tanto diclofenaco de sódio quanto de potássio, o ibuprofeno, né? A nabumetona, o paracetamol e a dipirona que entram aqui, ó, que são anti-inflamatórios não esteroidais e entram aqui como inibidores não seletivos da COX, né? Com uma potência analgésica e antipirética bem maior do que a potência anti-inflamatória e também o naproxeno, tá certo? Nós temos os inibidores seletivos de COX-2, ou seja, aqueles que bloqueiam preferencialmente a COX-2, como o meloxicam, o etodolaco, a nimensulida, né, o tenoxicam e o cetoprofeno,
E nós temos aqueles inibidores específicos de COX-2, ou seja, altamente seletivos, ou seja, bloqueiam fortemente a COX-2. Tá? O celecoxib, o refecoxib e o heterocoxib, né? Esses são conhecidos como coxibs, tá certo, pessoal? Então, veja bem, quanto mais direcionado for a inibição para a ciclooxigenase 2, do tipo 2, maior a potência anti-inflamatória e, consequentemente, menor a potência analgésica e antitérmica, tá? Ao contrário, a gente pode pensar nessas outras duas categorias. Quanto menos seletivo for a inibição de COX, ou seja, no caso dos inibidores não seletivos de COX, a ação analgésica, anti-inflamatória e antitérmica está mais distribuída, né? Então, não posso dizer que eles têm maiores potências de uma ou de outra, então está mais distribuído. Então, eu posso dizer que os que têm uma inibição mais seletiva de COX-2 têm uma potência anti-inflamatória maior, porque a COX-2 é uma enzima de ciclooxigenase envolvida mais no estado inflamatório. Ela é inflamação induzida, né, tá mais envolvida neste processo. Ok? Bom, então essas são as características aí, né? O AAS tem um detalhe, porque como o ácido acetilsalicílico em baixas doses, vamos lembrar, em baixas doses, geralmente dose até 100 mg, é o único inibidor seletivo da COX-1, ou seja, ele tem uma inibição até irreversível, né, dessa COX-1 em baixas doses. Ele tem um outro papel importante, além da ação, né, que já faz parte dos anti-inflamatórios não esteroidais, analgésica, antitérmica e anti-inflamatória, ele apresenta a ação de antiagregação plaquetária. Ele também funciona em baixas doses, na dose até 100 mg especificamente, como um antiagregante plaquetário. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui um slide que mostra isso, tá? Falando especificamente do ácido acetilsalicílico, tá certo? Como o ácido acetilsalicílico bloqueia irreversivelmente a COX-1, principalmente a nível plaquetário, e isso está associado com baixas doses, né, até 100 mg, ele impede fortemente, né, num contexto mais robusto, a formação de tromboxano, né, que é o TXA2. Tá? E como o tromboxano está envolvido com agregação de plaqueta, ele vai acabar promovendo a ação antiagregante plaquetária, tá? Ou seja, ele impede a agregação de plaqueta por diminuir drasticamente a produção de tromboxano por inibir irreversivelmente em baixas doses a COX-1, que é uma COX que tem ação fisiológica, né? Que está mais envolvida no processo de homeostasia, né? Então, essa supressão de tromboxano A2 predominante com esse bloqueio irreversível de COX-1 em baixas doses de ácido acetilsalicílico tem um efeito final cardioprotetor. Por isso que esse fármaco, né, ele tem sido utilizado na profilaxia de eventos tromboembólicos para pacientes que têm risco cardiovascular, né? Então, hipertensos, diabéticos, né, pacientes com dislipidemia que já apresentaram alguma doença cardiovascular, utilizam doses baixas de ácido acetilsalicílico na proposta da ação antiagregante plaquetária para evitar a formação aí, para evitar eventos tromboembólicos, né, a ocorrência de eventos tromboembólicos. Então, essa é uma importância aí do ácido acetilsalicílico também, que é um contexto importante de se discutir. Tá certo, pessoal? Então, aí a nossa classificação dos anti-inflamatórios não esteroidais, o agrupamento deles, e algumas outras informações em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Contraindicação, né? Naquela questão gastrointestinal, os anti-inflamatórios podem desenvolver algumas condições gastrointestinais, né? Ela é duplicada a cada década acima de 55 anos e 2 vezes maior no sexo masculino, né? Aqueles pacientes
que têm histórico de sangramento gástrico, úlcera, né, devem evitar, né? O uso de anticoagulantes, de corticoides também associados aí podem piorar as manifestações gastrointestinais, né? E aqueles pacientes que têm aquela infecção por H. pylori, né, por Helicobacter pylori, também são pacientes que devem evitar o uso aí, tá? Pacientes que têm comorbidades como impacto cardiovascular devem evitar o uso principalmente de coxibs, né, que são os inibidores altamente seletivos de COX-2, por motivos já explicados aqui, nós já discutimos, em relação às consequências da inibição seletiva da COX-2 também, para cardiopatas. Pacientes com doença hepática e insuficiência renal também devem evitar, né? Deve evitar-se o uso prolongado dos AINES, doses muito elevadas, né, principalmente por uso prolongado, ok? E a associação destes medicamentos principalmente com álcool, né? Nós temos um anti-inflamatório importante, não esteroidal importante, que é o paracetamol, tá certo, pessoal? Qual é o grande paracetamol e dipirona sódica são os nossos dois principais anti-inflamatórios não esteroidais utilizados clinicamente como analgésicos não opioides, tá certo? Qual que é o grande problema do paracetamol? O paracetamol, ele é um fármaco que quando ele passa pela fase 1 de biotransformação via citocromo P450 lá nos hepatócitos, ele forma um metabólito que é muito tóxico. É um metabólito ativo, ele passa por uma reação de N-hidroxilação mediada pelo citocromo P450 e forma esse composto chamado de NAPK, né? E o NAPK, ele é um metabólito extremamente hepatotóxico, tá? Então, o abuso de paracetamol, por exemplo, pode levar a uma formação exacerbada do NAPK e levar a fenômenos de hepatotoxicidade que podem ser graves, né? O paciente, inclusive, pode desencadear uma insuficiência hepática grave pelo uso abusivo de paracetamol. E se o paracetamol é, por exemplo, utilizado juntamente com o álcool, que também tem uma característica de hepatotoxicidade, essa hepatotoxicidade pode ser potencializada e esse fenômeno, então, de disfunção hepática se caracterizar com uma propriedade clínica mais preocupante, né? Mais agravante. Tá? Então, esse é o grande problema do paracetamol, que é a hepatotoxicidade, e é um dos fármacos que a gente usa de maneira mais abusiva. E o problema da dipirona, basicamente, é os fenômenos de hipersensibilidade, de alergia, né? Muitos pacientes têm alergia à dipirona sódica, tá certo? A dipirona tem outros dois problemas também, que são condições muito raríssimas, né? Que é o desenvolvimento de anemia aplásica, que compromete, então, a produção de células, né? Compromete a nossa hematopoiese, né? Então, isso é drástico, né? A anemia aplásica, a única alternativa aí é transplante de medula, né? Porque a anemia aplásica é caracterizada por destruição da medula óssea, tá? E um outro problema que pode acontecer, mas é raro também, assim como a anemia aplásica, é a síndrome de Stevens-Johnson, que é uma síndrome caracterizada pelo uso de medicamentos, que apresenta-se clinicamente com uma manifestação cutânea grave, né, no qual há lesões do tipo de escamação de pele, então isso pode levar a impactos muito negativos aí para o paciente, tá? Então são a característica desses dois principais anti-inflamatórios não esteroidais utilizados clinicamente como analgésicos não opioides, tá? Vou só voltar aqui em relação à nossa classificação dos anti-inflamatórios não esteroidais, né, pessoal? Eu estava falando aqui, que eu mencionei para vocês que eles variam em termos de potência analgésica, anti-inflamatória e antitérmica, né? Então esse quadrinho aqui mostra bem isso, tá? Então veja bem, ó, vamos pegar aqui o paracetamol, por exemplo, né? Onde está o paracetamol? O paracetamol é dipirona, né? Veja que a dipirona ela tem uma potência analgésica robusta e assim como uma potência antitérmica também robusta. Já o paracetamol também apresenta uma ação analgésica menor que a da dipirona e uma potência antipirética também menor do que a dipirona. E vejam que eles não têm ação anti-inflamatória, ou pelo menos
é uma ação anti-inflamatória muito, muito, muito fraca, né? E eles são inibidores não seletivos da COX, né? Então, bloqueiam tanto COX-1 quanto COX-2, mas de maneira muito fraca, né? Se a gente pegar um COX-CIB, por exemplo, que é o celecoxib, que tá categorizado como inibidor altamente seletivo de COX-2, a gente já percebe o quê? A gente já percebe que o celecoxib ele apresenta uma ação analgésica fraca, não tem ação antipirética, mas olha a ação anti-inflamatória, né? Uma ação anti-inflamatória potente, tá certo? Bom, o ibuprofeno, por exemplo, e o diclofenaco, que são dois também categorizados naquele subgrupo dos inibidores não seletivos de COX, já apresentam uma boa distribuição em termos de ação analgésica, anti-inflamatória e antipirética. Não é mesmo? Assim como o naproxeno também, né, que faz parte dessa mesma categorização. Então, esse quadrinho também mostra para vocês essa propriedade. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então, entendido essa questão aí importante, né, das contraindicações dos anti-inflamatórios não esteroidais, e a gente finaliza aqui então a nossa discussão em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, tá certo? Então na próxima videoaula nós iremos falar sobre o outro grande grupo dos anti-inflamatórios, que são os anti-inflamatórios esteroidais, né, que são os corticoides, tá certo? Então, aguardem a nossa próxima videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos e até mais. Tchau!